milionário fica chocado ao descobrir o segredo que a faxineira escondia no escritório. Era uma manhã qualquer no escritório de um imponente prédio no centro da cidade. As luzes fluorescentes piscavam, enquanto Vanessa, a faxineira, combatia a exaustão. Mãe solteira dividia seu tempo entre limpar mesas e sonhar com um futuro melhor para sua filha, Lívia. Ela usava um uniforme desgastado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que desafiava suas circunstâncias. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza, o milionário Otávio, dono da empresa, a observava de longe. Ele era um gigante em meio a todos, com um ar de poder que o seguia como uma sombra. Ninguém notava a tristeza nos olhos de Vanessa, nem nos pequenos gestos que revelavam a luta que ela travava. O que ninguém sabia era que ela carregava um segredo profundo, uma doença que a debilitava, mas que ela escondia com todas as forças, temendo perder seu emprego e, consequentemente, a única fonte de sustento para Lívia. Foi quando descobriu a verdade. O impacto foi devastador e a preocupação crescera dentro dele. A história de Vanessa tocou seu coração como um golpe. Determinado a ajudá-la, pensou em oferecer um cargo administrativo que mudaria sua vida. Mas seu plano logo encontrou um obstáculo. Eduarda, a gerente mal intencionada, que sempre desejou controlar o ambiente da empresa, desde que se sentiu ameaçada por qualquer mudança. Ela começou a espalhar boatos, manipulando as situações para sabotar Vanessa, temendo a perda de seu poder. À medida que os dias passavam, a relação entre Otávio e Vanessa se aprofundava, trazendo à tona memórias da infância, um tempo em que ambos acreditavam que sonhos eram possíveis. Contudo, um desencontro inesperado levou à internação de Vanessa, um episódio que a fez encarar a fragilidade de sua condição. Nesse momento crítico, Eduarda decidiu finalmente pôr seu plano em ação, revelando sua verdadeira natureza para todos ao redor, o que deixou Otávio em uma... Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ambiente estava tenso e o peso parecia aumentar a cada segundo. Vanessa se sentia exposta, como se todos ao seu redor pudessem ver através de suas defesas. O olhar de Otávio era um ancla em meio à tempestade, mas a incerteza crescia. A imagem de sua filha, Lívia, repassou por sua mente. Era tudo o que importava. E ela estava disposta a lutar por isso. Então, um grito estridente ecoou pelo corredor. As cabeças se viraram. Uma funcionária próxima à porta da sala de reuniões estava pálida como um fantasma. Alguém, chamem uma ambulância! Ela berrava, as mãos tremendo. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Otávio correu em direção a ela, seus instintos de líder se ativando de imediato. Vanessa ficou paralisada. O que havia acontecido? É o Eduardo! Ele desmaiou! Gritou outro colega, enquanto figuras vestidas com jalecos brancos invadiam o espaço.
O coração de Vanessa disparou. Eduardo era um dos melhores arquitetos da empresa e, mais ainda, um amigo próximo de Otávio. O clima ficou denso e a inquietação se transformou em um frenesi. A multidão se aglomerou, olhos fixos no corpo de Eduardo no chão. Vanessa tentou ver, mas uma sensação de medo a paralisou. Quando o médico começou a fazer os primeiros socorros, a pressão aumentou ainda mais. E então, a verdade veio à tona. Ele está tendo uma crise! Uma das enfermeiras explicou em tom sombrio. Parece ser um caso sério de insuficiência cardíaca. As palavras a atingiram como um golpe. Vanessa entendia bem sobre doenças. Seus pensamentos viajaram para sua própria condição, a batalha que lutava em silêncio. Mas o que era ainda mais inquietante era o olhar de Otávio. Era um misto de preocupação e medo. Ele estava suando, e sua expressão de angústia se transformou em uma máscara de dor. Não, não, por favor, não! Ele implorou enquanto a equipe lutava para estabilizar Eduardo. Nesse momento, um ruído súbito cortou o ar. Do fundo do corredor, Eduarda apareceu. O seu olhar era um misto de satisfação e superioridade. Esse tipo de fraqueza não pertence a um lugar como este, ela disse, fazendo uma expressão de desdém. O murmúrio da multidão parou. Vanessa sentiu seu estômago revirar. A frieza daquela mulher era avassaladora. Eduarda se aproximou, os olhos fulgurantes. Afinal, quem se importa com o arquiteto quando temos algo maior em jogo? Ela insinuou, com um sorriso que fazia os pelos de Vanessa se arrepiar. O que ela queria dizer com isso? O comentário cortante instigou um murmúrio de reprovação entre os colegas. Era um desafio para todos. O tumulto crescia e Vanessa percebeu que a conexão com Otávio se intensificava a cada momento. As informações trocadas, apenas com olhares, eram um grito mudo de apoio. Mas só que agora, pum, novo fardo surgiu. Eduardo poderia estar em perigo e a empresa poderia não ser o único lugar em que a luta por poder e sobrevivência estava se desenrolando. Então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Um homem desconhecido empurrou a multidão e gritou: "Espere! Eu sou médico! Eu conheço Eduardo!" Todos se viraram. Vanessa ficou chocado ao ver o homem, jogando uma foto no chão. Era uma imagem de Eduardo, ao lado de duas crianças sorridentes. E uma das crianças era capaz de mudar tudo. Era Lívia. O tempo pareceu parar. Vanessa ficou paralisada. Como ele conhecia a filha dela? O que isso significava? E por que a presença desse homem despertou uma tempestade de perguntas e incertezas? No fundo, uma sensação perturbadora invadiu o ar. O que mais estava escondido? O que mais se romperia da dor à luz? O futuro de Vanessa e de todos ao redor estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e ninguém estava preparado. O tempo pareceu parar. A foto de Eduardo ao lado das crianças, com Lívia sorrindo, ecoava na mente de Vanessa. Ela não conseguia entender como aquele homem conhecia sua filha. O calor da situação se intensificava e a multidão paralisada esperando por um milagre. Otávio se aproximou, seus olhos fixos na imagem. A confusão misturava-se à preocupação no ar. "Quem é você?" Otávio gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O homem avançou,
respirando pesadamente, enquanto os olhares de todos se voltavam para ele, esperando respostas. Apenas alguém que se preocupa com a criança. Com você, Otávio, disse o homem, as palavras saindo entrecortadas. Eu conheço a história de vocês. Conheço a história de Lívia e de Eduardo também. As palavras ecoavam e Vanessa sentiu o mundo desabar ao seu redor. Eduarda, que observava a cena com um sorriso malicioso, agora tinha um ar de dúvida. O que esse desconhecido sabia? A tensão era palpável enquanto Vanessa tentava processar as informações. A sala parecia encolher ao seu redor. Como você conhece Lívia? Vanessa finalmente perguntou, sua voz tremendo. Um medo paralisante começou a se instalar. O homem hesitou, olhando ao redor, como se ponderasse o impacto da revelação. Até que, com um olhar fixo, ele respondeu: Por quê? Porque eu sou o pai dela! O silêncio que seguiu aquelas palavras foi ensurdecedor. O murmúrio na sala se transformou em um turbilhão de sussurros. Vanessa sentiu o estômago revirar. O que ele estava dizendo? Era uma loucura. Otávio se virou, sua expressão de choque fazendo a mandíbula se apertar. Isso não pode ser verdade! Ele disparou, mas a voz dele mal carregava a certeza que a frase exigia. O homem deu um passo à frente, tangendo a barreira invisível formada pela incredulidade da sala. Claro que pode, Otávio! Eu não estou aqui por acaso. Eu lutei para encontrar minha filha. Você nunca quis que eu soubesse, não é? A raiva e a dor dançavam nos olhos do homem. Era evidente que ele não estava ali apenas para chocar, mas para reivindicar um lugar que lhe fora tirado. Vanessa ficou paralisada, o coração disparado. A ideia de que Lívia tivesse um pai, que esse homem em pé na sua frente tivesse feito parte da vida dela de alguma forma, era devastadora. O pensamento de tudo que ela sabia e acreditava foi se esfumando, como areia entre os dedos. Eduarda sorriu, visivelmente deleitada com a confusão. Agora isso sim é interessante, ela sussurrou para alguém próximo. Mas não havia como ignorar a tempestade que se formava. O olhar de Otávio se tornou mais intenso. Ele estava ali entre a proteção que queria oferecer a Vanessa e a necessidade de encarar um passado que não podia ser ignorado. Foi você quem fez isso com o Eduardo? Otávio perguntou, um olhar de desconfiança no homem. A acusação pairou no ar, uma sombra sobre a cena caótica. A pressão se tornou insuportável, como se todos estivessem segurando a respiração. Não, mas ele sabia. Sabia que eu tinha que encontrar Lívia. O homem se defendia, mas a confusão na sala só aumentava. Vanessa sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A revelação estava mudando tudo. Não apenas a relação com Otávio, mas a essência de quem ela era. Neste momento, Eduardo começou a recuperar a consciência. Seu corpo ainda frágil, suas mãos tentando se mover. O que aconteceu? Ele murmurou, e a atenção imediatamente se desviou para ele. E então, uma nova verdade pulsante surgia por entre as sombras. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história? O que realmente unia essas vidas? Vanessa sabia que tudo havia mudado e que muitos segredos estavam prestes a ser revelados. Poderiam os laços de sangue mudar o que o coração havia construído? O futuro agora era uma incerteza
E Vanessa estava prestes a descobrir quão profundo poderia ser o abismo de sua realidade. O tempo pareceu parar. A foto de Eduardo ao lado das crianças, com Lívia sorrindo, ecoava na mente de Vanessa. Ela não conseguia entender como aquele homem conhecia sua filha. O calor da situação se intensificava, e a multidão paralisada esperava por um milagre. Otávio se aproximou, seus olhos fixos na imagem. A confusão misturava-se à preocupação no ar. — Quem é você? Otávio gritou, sua voz cortante como uma lâmina. O homem avançou, respirando pesadamente, enquanto os olhares de todos se voltavam para ele, esperando respostas. — Apenas alguém que se preocupa com a criança. — Com você, Otávio, disse o homem, as palavras saindo entrecortadas. — Eu conheço a história de vocês. Conheço a história de Lívia e de Eduardo também. As palavras ecoavam e Vanessa sentiu o mundo desabar ao seu redor. Eduarda, que observava a cena com um sorriso malicioso, agora tinha um ar de dúvida. O que esse desconhecido sabia? A tensão era palpável enquanto Vanessa tentava processar as informações. A sala parecia encolher ao seu redor. — Como você conhece Lívia? Vanessa finalmente perguntou, sua voz tremendo. Um medo paralisante começou a se instalar. O homem hesitou, olhando ao redor como se ponderasse o impacto da revelação. Até que, com um olhar fixo, ele respondeu: — Porque eu sou o pai dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O murmúrio da sala se transformou em um turbilhão de sussurros. Vanessa sentiu o estômago revirar. O que ele estava dizendo era uma loucura. Otávio se virou, sua expressão de choque fazendo a mandíbula se apertar. Isso não pode ser verdade. Ele disparou, mas a voz dele mal carregava a certeza que a frase exigia. O homem deu um passo à frente, tangendo a barreira invisível formada pela incredulidade da sala. — Claro que pode, Otávio. Eu não estou aqui por acaso. Eu lutei para encontrar minha filha. Você nunca quis que eu soubesse, não é? A raiva e a dor dançavam nos olhos do homem. Era evidente que ele não estava ali apenas para chocar, mas para reivindicar um lugar que lhe fora tirado. Vanessa ficou paralisada, o coração disparado. A ideia de que Lívia tivesse um pai, que esse homem em pé na sua frente tivesse feito parte da vida dela de alguma forma, era devastadora. O pensamento de tudo que ela sabia e acreditava foi se esfumando, como areia entre os dedos. Eduarda sorriu, visivelmente deleitada com a confusão. Agora, isso sim é interessante. Ela sussurrou para alguém próximo, mas não havia como ignorar a tempestade que se formava. O olhar de Otávio se tornou mais intenso. Ele estava ali, entre a proteção que queria oferecer a Vanessa e a necessidade de encarar um passado que não podia ser ignorado. Foi você quem fez isso com Eduardo? Otávio perguntou, um olhar de desconfiança no homem. A acusação pairou no ar, uma sombra sobre a cena caótica. A pressão se tornou insuportável, como se todos estivessem segurando a respiração. Não! Mas ele sabia! Sabia que eu tinha que encontrar Lívia! O homem se defendia, mas a confusão na sala só aumentava. Vanessa sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A revelação estava mudando
tubo. Não apenas a relação com Otávio, mas a essência de quem ela era. Neste momento, Eduardo começou a recuperar a consciência. Seu corpo ainda frágil, suas mãos tentando se mover. O que aconteceu? Ele murmurou. E a atenção imediatamente se desviou para ele. No entanto, a tensão estava prestes a alcançar um novo pico. Um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão. A porta da sala foi arremessada contra a parede e o vidro se estilhaçou, enquanto uma fumaça espessa invadia o ambiente, fazendo todos tossirem e se desesperarem. A situação virou um caos. Gritos e empurrões, pessoas em desespero tentando escapar do que parecia ser um ataque. Vanessa, em choque, olhou para Otávio. Nos poucos segundos de confusão, ela viu a expressão dele mudar de proteção para alarme. "Eduarda!" ele gritou, e todos se viraram para ela. Mas antes que qualquer um pudesse pensar, a mulher se virou. Uma expressão composta de medo e satisfação em seu rosto. "Vocês não entenderam que esse lugar sempre foi uma trapaça? Agora, tudo muda!" E deu um passo atrás, desaparecendo na fumaça. A sala se transformou num frenesi de pessoas tentando se salvar. Vanessa olhou para o homem, que agora tinha uma nova expressão pela qual ela não sabia o que sentir. Ele podia ser o pai de Lívia, mas naquele momento o perigo era palpável. "Lívia!" gritou ela, buscando nas memórias da criança. O homem olhou de volta, seus olhos agora intensos, como se soubesse que havia algo mais em jogo. O que estava escondido? O que mais aquele ataque revelou? O futuro de todos estava incerto, e a batalha mal havia começado. O tempo parecia parar. A fumaça espessa invadia tudo, e o caos se instaurava. As pessoas estavam em pânico, gritando e tentando escapar. Vanessa estava paralisada. O homem, que afirmava ser o pai de Lívia, a olhava com uma expressão intensa, como se soubesse que o que ia dizer mudaria tudo. "Você não pode ficar aqui." "Temos que sair!" ele gritou, puxando-o pela mão. Otávio, ainda tentando manter a calma, se virou para ele. "Acha que o que você diz é importante agora, com tudo isso acontecendo?" "Sim, é tudo o que importa", o homem respondeu, a voz preenchida de uma urgência desesperada. "Eduardo não é apenas um arquiteto. Ele é o responsável por tudo isso. Eu sei quem ele realmente é." A revelação pairou no ar, como uma nuvem negra. Vanessa sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso? Ele está envolvido em coisas perigosas. Não é só sobre ser o pai da sua filha. Ele sabe de segredos que podem arruinar todos nós", o homem disse, apontando na direção onde Eduardo estava se recuperando. As palavras pesavam. Vanessa olhou para Eduardo, que ainda estava fraco. A tensão aumentava a cada segundo, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. As pessoas estavam empurrando umas às outras. E ela podia sentir o desespero tomando conta do ambiente. A fumaça começou a encobrir o rosto das pessoas, e o pânico se intensificou. Eduarda, em meio ao tumulto, surgiu novamente, com um sorriso cruel. Achou que ia escapar, não? Isso é apenas o começo. A voz dela cortou o ar, e todos pararam olhando para ela com terror. O que ela queria dizer com isso? Enquanto a poeira se assentava, um grito feroz cortou o ar. "Ninguém está saindo até eu ter o que quero." A verdade atingiu Vanessa como uma fina lâmina. "O que você quer, Eduarda?" "Todos nós fazemos parte de um grande jogo. E você, querida, só está no caminho." Eduarda respondeu com uma frieza que gelou a sala. "Mas não se preocupe.
Eu vou garantir que todos vocês se lembrem deste dia. Vanessa, confusa, começou a juntar os pedaços. Você? Você sabe o que está acontecendo? Ela olhou para o homem que afirmava ser o pai de Lívia. Ele balançou a cabeça. Eduarda não é quem você pensa que é. Ela tem passado. Um passado que liga todos nós de formas que você nem imagina. E o pior é que Eduardo pode estar no centro disso tudo. As palavras dele afundaram como uma âncora no peito dela. A conexão que antes parecia segura, agora estava se desfazendo. Se Eduardo era de fato um cúmplice de Eduarda, tudo o que ela acreditava estava em xeque. Precisamos sair daqui! Vanessa gritou, olhando ao redor, aflita. Mas antes que pudesse dar um passo, a porta que levava à saída foi arremessada para o lado e um grupo de homens encapuzados invadiu o escritório. Eles pareciam preparados para qualquer coisa e o pânico alcançou um novo nível. Não se mexam! Um deles gritou, a voz ameaçadora. O choque tomou conta da sala novamente. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? O desconhecido que se dizia pai de Lívia puxou Vanessa para mais perto, protegendo-a. Isso é apenas o começo. Se quiserem viver, terão que me ouvir e me seguir. Cada um de vocês está em perigo. O clima pesado apunhalou Vanessa. A sala girava sob a pressão do desespero e do caos, enquanto ela tentava entender sua nova realidade. O que mais estava escondido? A vida que ela conhecia estava desmoronando e a luta pela verdade apenas começava. O que mais ela não sabia sobre o passado de todos? Como conseguiria proteger Lívia? A verdade era uma arma letal e, neste momento, ninguém estava seguro. A fumaça envolvia tudo como um manto sombrio e a confusão crescia. Vanessa mal conseguia respirar e o desespero da situação aumentava a cada segundo. O homem que dizia ser o pai de Lívia a puxou para mais perto, seus olhos intensos buscando os dela. Ela queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. Precisamos sair, agora! Ele insistiu, enquanto os homens encapuzados se espalhavam pela sala, ordenando que todos ficassem no lugar. O coração de Vanessa batia forte. O que estava acontecendo? O que esse homem sabia que poderia mudar tudo? Otávio parecia perdido entre a proteção que queria oferecer e a confusão do momento. Eduarda, o que você realmente quer? Ele gritou, a voz firme, mas repleta de um medo genuíno. Querido, isso é apenas o começo. Você não consegue ver? Este escritório é a conexão entre todos nós. A expressão de Eduarda sumiu, mas deixou uma marca de malícia que não se apagaria tão cedo. Era como se ela estivesse brincando com as vidas alheias, e isso a deixava ainda mais perigosa. Vanessa sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? Sua voz estava trêmula, mas a determinação crescia dentro dela. A verdade não poderia ser mais obscura. Os encapuzados avançaram e o pânico tomou conta da sala. O homem que se dizia pai de Lívia a puxou de volta. Confie em mim. Ele estava suando, a tensão estampada em seu rosto. Eduardo não é o que parece. Ele está em algo muito maior que todos nós. Eduardo, ainda recobrado pela inconsciência e agora recuperando-se lentamente, olhou em volta. O quê? O que está acontecendo? Sua voz soava fraca e confusa. Era difícil para qualquer um ignorar a gravidade da situação. Eduardo! Vanessa gritou,
seu coração disparando. Você está envolvido com eles? Saber de quem eles são? Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta foi arremessada para o lado e mais homens, dessa vez com armas nas mãos, entraram no escritório. O caos se transformou em um grito coletivo. Vanessa se sentiu como uma marionete em um espetáculo sinistro, os cordões cortados no meio da dança. Foi então que a conexão entre Eduardo e o homem que afirmava ser o pai de Lívia se esclareceu. Uma figura conhecida surgiu na multidão. Seu rosto pálido e expressão assustada. "Parada, Eduarda! Você não pode fazer isso!" gritou uma mulher que todos começaram a reconhecer. Era Clara, a irmã de Eduardo. A confusão se espalhou como um incêndio em palha seca. "Nunca pensei que você voltaria, Clara. Agora você irá ver a verdadeira face da traição." Eduarda respondeu, seu tom sarcástico cortando o ar. A verdade era devastadora. Vanessa sentiu o chão tremer sob seus pés. Clara, a irmã de Eduardo? O que isso significava para a nova dinâmica? "Qual é a ligação entre vocês?" ela questionou, sentindo um nó se formar em seu estômago. "Eduardo, ele não é só o arquiteto. Ele é o líder dessa operação. E isso tudo foi um plano para nos derrubar." A voz de Clara estava carregada de desprezo e dor. A sala se encheu de murmúrios. Vanessa, confusa, agora se via entre a lealdade a Eduardo e a ameaça emanada por Eduarda e Clara. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Havia mais segredos do que qualquer um estava preparado para lidar. "Você está mentindo!" Eduardo protestou, sua voz agora mais forte. "Eu não sou parte disso! Eu só queria proteger a minha família!" A tensão é apalpável. Vanessa sentiu o peso do olhar de Lívia embrulhado em sua mente. E a luta interna se intensificava. O que fazer? As revelações estavam mudando tudo. E a cada palavra nova, o abismo se tornava mais profundo. E então, em uma explosão de ação, um dos encapuzados disparou um tiro. O som ecoou na sala e tudo parecia parar. O coração de Vanessa parou. O que aconteceria agora? Quem seria atingido? E mais importante, o que tudo isso significava para ela e Lívia? O choque a atingiu. O que mais estava escondido? A luta por sobrevivência apenas começara, e as verdades até ali desconhecidas agora clamavam por serem desenterradas. A vida de Vanessa, intensamente ligada a segredos que ela nem sabia que existiam, enfrentava o seu maior desafio. A sala estava em erupção. O tiro soou como um trovão, ecoando pelas paredes. Vanessa sentiu o frio na espinha, a adrenalina pulsando no sangue. Um grito perfurou o caos. "Eduardo!" O som vinha de Clara, e todos se viraram em direção ao corpo caído no chão. Sua expressão de dor e confusão agora transformada em pânico. Eduardo estava se levantando, a mão segurando o coração. Os olhos abertos a um pesar que parecia impossível. Quem atirou? Ele mal conseguia respirar, e numa fração de segundo, o mundo ao redor se dissolveu em um borrão de medo. Vanessa sentiu seu coração disparar. Tudo isso era real. Essa não era uma cena de filme. "Eduardo, você precisa se afastar. Eles vão te pegar." O homem que se dizia o pai de Lívia puxou Vanessa para trás, enquanto olhava para os encapuzados, que estavam agora em posição tensa, prontos para atacar a qualquer momento. Fumaça invadia os pulmões. O cheiro de pólvora era sufocante. "Desista, Eduarda. Isso não vai acabar bem." Otávio gritou, um grito de desespero que parecia ecoar no vazio. Eduarda, com um sorriso gélido, observava tudo com prazer, como uma criança assistindo a uma festa se transformar em um desastre.
Vocês acham que podem simplesmente sair impunes? Este lugar e todos vocês pertencem a mim agora, ela disse, sua voz cheia de veneno. Um súbito grito fez todos olharem para o canto. Clara avançou desesperadamente em direção a Eduardo, mas 2 homens a agarraram como se fossem sombras, puxando-a de volta. Clara, não! Toma cuidado! Gritou Eduardo, já com os músculos tensos, como se quisesse proteger todo mundo ao mesmo tempo. E foi naquele instante que tudo mudou. A porta, que ainda estava de pé, se estremeceu com um impacto violento. E do nada, uma quantidade absurda de fumaça e luzes coloridas irrompeu. Era como se o tempo parasse. A sala se transformou em um verdadeiro pesadelo. Cuidado! Gritou Vanessa, mas era tarde demais. A fumaça e as luzes criaram uma cortina de caos. E os homens encapuzados passaram a disparar em todas as direções. E nessa confusão, Clara avançou na direção de Eduardo, mas ele a afastou bruscamente, tentando mantê-la protegida. Foi nesse momento que um estalo ressoou. Bang! Vanessa já não podia mais ver. A fumaça era densa e tudo ficou turvo. Mas teve um instante em que olhou para o homem que dizia ser o pai de Lívia e sentiu uma conexão estranha. Você precisa me dizer a verdade! Ela gritou, mas sua voz mal penetrou o caos. E assim tudo virou de cabeça para baixo. Do meio da fumaça, um outro homem apareceu. Com um casaco longo e escuro, seu olhar era intenso e penetrante. Basta! Já chega de mentira! Ele se lançou para a frente, quebrando o círculo de tensão. E pasmem! Era alguém que ninguém esperava. O velho advogado, que outrora representou a família de Vanessa, alguém que ela nunca imaginou ver novamente neste lugar. Ele olhou diretamente para Eduarda e algo no ar parecia mudar. Eduarda, você não sabia que a verdade sempre vem à tona. E você fez um grande erro ao achar que poderia se esconder. As palavras dele mudaram tudo. Vanessa sentiu um frio na barriga. A tensão imediatamente se intensificou. O que você quer dizer? Ela tentou entender o que estava acontecendo, enquanto sua mente girava com a revelação. A confusão agora tomava forma, como se a realidade estivesse se desfazendo em 1000 pedaços. Os olhares de todos estavam fixos nele, e conforme ele se aproximava, revelou um documento que trouxe à tona um segredo doloroso. Eduarda não é a única que estava escondendo coisas. Eu tenho provas. A pior traição. Seu filho, Lívia, não é apenas filha de Vanessa. Ela é herdeira de algo muito maior do que imagina. O ar parou. O tempo realmente parou. Ninguém se atreveu a respirar, enquanto a frustração e a confusão se misturavam em um mar de incertezas. O que isso queria dizer? A ligação familiar ainda mais complexa, um laço que desafiava todas as verdades que estavam lá desde o início. A última frase ecoou na mente de Vanessa. O quê? O que você quer dizer? A tumultuada sala estava agora repleta de segredos também. E no meio de tudo isso, o olhar atento do homem que afirmava ser pai de Lívia se fixou em Vanessa. Era um olhar de entendimento, de dor. A realidade nunca tinha sido tão caótica, tão devastadora e inexplicável. E, no fundo, Vanessa sabia que a luta pelo que estava certo estava apenas começando. O que mais estava escondido? Qual seria o destino de sua filha e de todos os envolvidos? As respostas estavam por vir.
Mas agora tudo parecia mais confuso do que nunca. O ar estava pesado, como se o próprio prédio respirasse ansiosamente. O advogado intercalou olhares entre Eduarda e Clara, como se estivesse prestes a soltar uma bomba que mudaria tudo. Eduarda não é a única que estava escondendo coisas. Eu tenho provas. O seu filho, Lívia, não é apenas filha de Vanessa. Ela é herdeira de algo muito maior do que imagina. A sala ficou em silêncio absoluto. A tensão é palpável. Vanessa sentiu o coração acelerar. O quê? O que você quer dizer? Sua mente girava. Um turbilhão de perguntas. O rosto de Eduarda, antes triunfante, agora se transformou em um quadro de raiva e desespero. Clara olhou para o advogado, a confusão estampada em seu rosto. Como assim? Você está mentindo! A incredulidade dela reverberou. Antes que o advogado pudesse explicar, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A parede atrás de Eduarda desabou repentinamente. Pedaços de concreto e poeira explodindo em todas as direções. Todos se viraram horrorizados. A sala se transformou em um caos absoluto. Gritos de pavor e confusão preenchiam o ar. O que estava acontecendo? Fuja! Agora! O homem que se dizia pai de Lívia agarrou Vanessa, puxando-a enquanto a poeira caía como uma neblina espessa, sufocante. O advogado estava caindo de joelhos, tentando se proteger dos escombros que desabavam ao seu redor. Eduarda, cercada por destroços, gritou com uma força que fazia ecoar as paredes. Não, isso não é o fim! Os homens encapuzados tentaram encontrar uma saída, mas o teto começava a desabar. O pânico tomou conta de todos. Eduardo, ainda recuperando-se do impacto do tiro, se levantou, mas mal tinha força para se mover. Clara, vamos! Ele estendeu a mão, movendo-se na direção dela com dificuldade. E então tudo parou! Uma figura emergiu da fumaça. Era um homem alto, com um olhar que gelava a alma. Ele se projetou no meio do desespero, camisa ensanguentada, os olhos brilhando com um propósito sombrio. Eduarda! Você realmente achou que era mais esperta? Sua voz cortou a sala, e por um momento o tempo pareceu congelar. Você? Como você chegou aqui? Eduarda pareceu genuinamente abalada. O homem não respondeu, apenas apontou para ela, que agora estava completamente rígida de medo. Era claro que a presença dele mudava tudo. O caos aumentava enquanto o advogado puxava Clara para mais perto, tentando proteger a situação. Alguém precisa contar a verdade! Ele gritou, mas os olhos do novo homem estavam fixos em Eduarda, como se tecessem uma história antiga entre eles. Você se esqueceu de quem você realmente é, não é? Ele sussurrou e todos puderam sentir a tensão se intensificar. A sala estava em constante movimento, mas dentro dela, uma conversa silenciosa tomava forma. E, com um movimento repentino, o homem se virou para o advogado. Você sabe do que estou falando. Traga à tona os documentos que escondeu e isso pode terminar hoje. A tensão disparou e não havia mais volta. O que você quer dizer com isso? Vanessa finalmente conseguiu perguntar. Sua voz trêmula. Eu sou do seu passado, Vanessa. O homem declarou, a revelação caindo como uma pedra em um lago calmo. E você e Lívia não estão a salvo. O que você não sabe é que aquelas provas que você achava que poderiam ajudá-la podem, na verdade, destruir tudo.
O ambiente ficou gélido e a mente de Vanessa ficou em branco. As perguntas giravam em sua cabeça. O que mais você sabe? A sala estava tensa, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. E enquanto o tumulto intensificava, ela sentiu uma mão em seu ombro. Era Otávio. Seu olhar era um misto de medo e determinação. Precisamos sair, todos nós. Agora! O que ele diz pode ser verdade. A verdade estava no ar como um vapor intoxicante. Os laços que deveriam ser fortes estavam se rompendo, revelando os detalhes obscuros que moldaram suas vidas. E no fundo, Vanessa sabia que essa batalha era apenas o começo. A vida de todos estava prestes a mudar. A reviravolta do destino estava apenas começando. E o que viria a seguir? Ninguém estava seguro. O abismo estava se abrindo e as respostas somente trariam mais perguntas. O que mais estava escondido sob a superfície? O ar estava pesado, como se o próprio prédio respirasse ansiosamente. O advogado intercalou olhares entre Eduarda e Clara, como se estivesse prestes a soltar uma bomba que mudaria tudo. Eduarda não é a única que estava escondendo coisas. Eu tenho provas. O seu filho, Lívia, não é apenas filha de Vanessa. Ela é herdeira de algo muito maior do que imagina. A sala ficou em silêncio absoluto. A tensão era palpável. Vanessa sentiu o coração acelerar. O que quer dizer? Sua mente girava, um turbilhão de perguntas. O rosto de Eduarda, antes triunfante, agora se transformou em um quadro de raiva e desespero. Clara olhou para o advogado, a confusão estampada em seu rosto. Como assim? Você está mentindo! A incredulidade dela reverberou. Antes que o advogado pudesse explicar, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A parede atrás de Eduarda desabou repentinamente, pedaços de concreto e poeira explodindo em todas as direções. Todos se viraram, horrorizados. A sala se transformou em um caos absoluto. Gritos de pavor e confusão preenchiam o ar. O que estava acontecendo? Fuja! Agora! O homem que se dizia pai de Lívia agarrou Vanessa, puxando-a enquanto a poeira caía como uma neblina espessa, sufocante. O advogado estava caindo de joelhos, tentando se proteger dos escombros que desabavam ao seu redor. Eduarda, cercada por destroços, gritou com uma força que fazia ecoar as paredes. Não! Isso não é o fim! Os homens encapuzados tentaram encontrar uma saída, mas o teto começava a desabar. O pânico tomou conta de todos. Eduardo, ainda recuperando-se do impacto do tiro, se levantou, mas mal tinha força para se mover. Clara, vamos! Ele estendeu a mão, movendo-se na direção dela com dificuldade. E então, tudo parou. Uma figura emergiu da fumaça. Era um homem alto, com um olhar que gelava a alma. Ele se projetou no meio do desespero, camisa ensanguentada, os olhos brilhando com um propósito sombrio. Eduarda, você realmente achou que era mais esperta? Sua voz cortou a sala, e por um momento o tempo pareceu congelar. Você? Como você chegou aqui? Eduarda pareceu genuinamente abalada. O homem não respondeu, apenas apontou para ela, que agora estava completamente rígida de medo. Era claro que a presença dele mudava tudo. O caos aumentava enquanto o advogado puxava Clara para mais perto, tentando proteger a situação. Alguém precisa contar a verdade, ele gritou. Mas os olhos do novo homem estavam fixos em Eduarda, como se tecessem uma história antiga entre eles. Você se esqueceu de quem você realmente é,
não é? Ele sussurrou, e todos puderam sentir a tensão se intensificar. A sala estava em constante movimento, mas dentro dela, uma conversa silenciosa tomava forma. E, com um movimento repentino, o homem se virou para o advogado. Você sabe do que estou falando. Traga à tona os documentos que escondeu, e isso pode terminar hoje. A tensão disparou, e não havia mais volta. O que você quer dizer com isso? Vanessa finalmente conseguiu perguntar. Sua voz trêmula. O advogado engoliu em seco e seu olhar vacilou. Os documentos que ligam Eduarda a uma antiga organização criminosa. Ela é uma das principais envolvidas. Um murmúrio percorreu a sala e as expressões de choque eram inegáveis. Não, isso é uma mentira! Eduarda gritou, mas sua voz tremia. A verdade a cercava como um predador pronto para atacar. Você não tem provas! Você não pode fazer isso! O homem continuou. Temos gravações, e mais do que isso, somos nós que temos os direitos sobre o legado que você tanto quer. Lívia é a chave para tudo isso. Ele apontou para a menina, que estava do lado de Vanessa, completamente alheia ao que se desenrolava. O caos estava se intensificando novamente. O advogado levava o peso de toda a situação nas costas. Nós sabemos, Eduarda, que você manipulou todos esses anos. E agora, sua hora chegou. Ele se aproximou determinado. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. A porta principal arrebentou e mais homens armados entraram, cercando a sala como se fossem lobos, prontos para um ataque. Cercá-los, não deixem ninguém escapar! Um grito cortante ecoou, trazendo à tona um terror muito mais profundo. Vanessa, presa entre a revelação do passado e a ameaça iminente, sentiu seu mundo se desmoronar. O homem que afirmava ser o pai de Lívia agora parecia um desconhecido, envolto em mistérios cada vez mais obscuros. O que era a verdade? O que era apenas uma jogada de poder? Enquanto as luzes piscavam e gritos soavam ao redor, uma nova bomba caiu. E tem mais! Disparou o homem misterioso. Eduarda não é só uma criminosa. Ela é sua irmã. O tempo parou novamente. A revelação ressoou como um trovão. A verdade sobre suas origens deixava a sala em silêncio. O que mais estava escondido sob essas camadas de mentira? O futuro de todos estava prestes a mudar. E Vanessa sabia que as consequências dessa revelação atingiriam a todos. A batalha apenas começava. E o que poderia vir a seguir? O caos se instalava rapidamente. A revelação de que Eduarda era irmã de Vanessa deixou o ar denso e pesado. O choque era palpável. As pessoas ao redor trocavam olhares surpresos, a incredulidade percorrendo as feições de cada um delas. Vanessa sentia um nó na garganta, a mente girando. Tentava entender o motivo, a conexão que unia todas aquelas vidas. Isso não pode ser verdade! Clara gritou, ainda tentando compreender a situação. O homem de camisa ensanguentada permaneceu firme. A verdade não se apaga, minha cara. Clara, Eduarda fez escolhas. Agora enfrentamos as consequências. A sala estava em frangalhos e o confronto parecia inevitável. As paredes tremiam sob os ecos de gritos e confusão.
Vanessa respirou fundo. Seu coração acelerava. O que exatamente você quer dizer com isso? Que segredos ela escondeu de mim? Sua voz estava tensa, quase quebrando. Ele não respondia, apenas observava Eduarda, que agora estava visivelmente amedrontada. O poder que antes dominava a situação, agora lhe escapava. Eduarda, encurralada, rodopiou sobre seus calcanhares, buscando uma saída. Não podem fazer isso! Eu sou a verdadeira herdeira! Sua voz estava embargada, mas havia uma chaga de pânico. O homem apenas a olhou com desdém. Herdeira do quê? De mentiras? Essa não é a vida que escolhemos. É hora de encarar a verdade! Nesse momento, a fumaça começava a se dissipar, revelando caos ao redor, e os rostos atordoados dos colegas apenas assistiam, como espectadores de um drama que mal esperavam. Eduardo, finalmente recuperando um pouco de força, levantou-se determinado. Chega! Isso não pode continuar assim! Todos nós precisamos de respostas. Ele estava tão cansado e seu corpo ainda fraquejava, mas sua voz carregava uma autoridade séria. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. O homem que se dizia pai de Lívia olhou para Vanessa com um semblante pedindo que ela confiasse nele. Precisamos sair agora. A verdade ainda está escondida nas sombras. Mas a cada segundo que passamos aqui, fica mais perigoso. E, como que respondendo à urgência da situação, um grupo de pessoas armadas que irrompeu pela porta, mais uma vez rompendo o momento. O pânico virou uma onda. Gritos, correria, todos tentando se proteger. Sigam-me! Gritou o homem, puxando Vanessa, enquanto Otávio firmava o passo, garantindo que Clara e Eduardo seguissem. A cada passo, Vanessa sentiu um misto de medo e esperança. O que mais estava oculto? O que mais ela não sabia? Era como estar em um labirinto, e cada esquina revelava algo novo e assustador. Todas essas revelações poderiam significar um novo começo ou desfecho doloroso. Conforme eles saíam pela saída de serviço, a luz do dia os atingiu, como um bálsamo. O ar estava mais fresco, mas as perguntas continuavam a ecoar nas mentes deles. Ser irmã de Eduarda mudava tudo. O que mais estava escondido? Conseguiriam superar todas as mentiras que o cercavam? Os olhares se cruzaram e Vanessa sentiu a força da união emergir. Havia um longo caminho pela frente, cheio de desafios e verdades a serem descobertas. Mas agora eles tinham um novo propósito. As dificuldades do passado poderiam ser superadas. E o que realmente importava era a família que estavam construindo. Os laços que se tornavam mais fortes a cada dia. Ao longe, a cidade continuava sua rotina, alheia ao que acontecia ali. Mas eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Vanessa olhou para Lívia, que segura em seu braço, sorria deslumbrantemente inocente. Uma nova determinação pulsou em seu coração. Elas poderiam conquistar qualquer coisa, desde que estivessem juntas. E antes que pudessem dar os próximos passos, a certeza de um novo futuro se assentou sobre eles. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quais segredos mais estavam esperando para serem desenterrados? Antes de você ir, preciso pedir que não esqueça de se inscrever imediatamente no canal.
Você precisa fazer isso para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo e mostra que você realmente gosta do que fazemos. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero muito saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que suas vozes sejam ouvidas. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa comunidade!